Você já deve ter se deparado, em alguns filmes, séries, com um procedimento chamado eletrochoque. O vídeo de hoje é sobre esse tema, sobre a eletroconvulsoterapia, que é o nome correto do procedimento, ou como a gente carinhosamente chama de ECT. É um procedimento seguro e eficaz, e eu quero ao longo do vídeo explicar para vocês um pouco de como ele funciona, a história dele, para quem ele é indicado e quais são os efeitos colaterais que ele pode. Inclusive vou trazer alguns aspectos comparativos até com filmes, por exemplo, que as pessoas fizeram isso e que muitas vezes não mostraram do jeito correto. Dr. Labinas por aqui, pessoal, sou médico psiquiatra e a ideia hoje é que eu consiga trazer para vocês o que de fato é realidade sobre o tratamento com o ECT. A eletroconvulsoterapia, o ECT, é um procedimento que foi descrito, na verdade, pela primeira vez em 1930. Um húngaro percebia que as pessoas que tinham epilepsia e também tinham psicose, elas pareciam melhorar dos sintomas psicóticos depois que ela tinha uma crise convulsiva. E aí, estudando esses pacientes, ele começou a ver que isso de fato acontecia. Alguns anos depois, uma dupla de pesquisadores italianos começou a induzir convulsão em pessoas que tinham esses quadros psicóticos, e eles viam que havia uma melhora muito grande. Mas olha que interessante, um procedimento de 1930, hoje quase 100 anos depois a gente ainda tem usado esse procedimento. Será que de fato ele é tão bom que persistiu na história durante todo esse tempo? E isso que é interessante. Será que um medicamento, para ele estar, um procedimento, para ele continuar na nossa sociedade, ele precisa provar duas condições. Uma é a eficácia e outra é a segurança. Então, se você tem um medicamento ou um procedimento que não é eficaz, ele acaba saindo do mercado. Se você tem um procedimento que não tem segurança, ele também acaba saindo do mercado. Então, como o ECT, que muitas pessoas preconceituosamente criticam, ele conseguiu manter tanto tempo assim? Por quê? Porque ele é altamente eficaz e ele é altamente seguro. Vamos falar então da eficácia. Por exemplo, ele tem a indicação para pessoas, e aí dentro da indicação eu vou falar por que da eficácia. Ele tem indicação em pessoas com depressão grave, aquela depressão com inanição, aquela depressão em que a pessoa tem ideação suicida, aquela depressão catatônica. Ele é indicado em pessoas com psicose, transtorno bipolar, por exemplo, ou esquizofrenia. Ele é um dos procedimentos mais seguros em gestantes com depressão psicótica, por exemplo, mais seguro do que medicamentos. Então, ele também pode ser indicado em outros quadros, até Parkinson, por exemplo, ou a pessoa tem uma síndrome neuroléptica maligna, também tem indicação de eletroconvulsoterapia. Dada essas indicações, quando a pessoa ela tem, por exemplo, uma depressão com ideação suicida, se você introduz o ECT, em cerca de 2 semanas, praticamente, quase 35% das pessoas vão ter melhora da ideação suicida. Em cerca de 1 mês, 75% das pessoas terão melhora da ideação suicida. Pensando numa depressão muito grave, olha o quanto de eficácia tem. A mesma coisa em quadros psicóticos. Então, teoricamente, a gente consegue atingir remissão de sintomas em cerca até de 80% das pessoas nessas primeiras 4 semanas. Então, procedimento altamente eficaz. Isso sendo nessas 2 condições. Fora a psicose do transtorno bipolar, a síndrome neuroléptica maligna, entre outros quadros psiquiátricos e também neurológicos. Falei para vocês das indicações e da segurança e da eficácia. Agora, quero colocar um pouco sobre a segurança. E é isso que muita gente tem medo, muita gente descreve. Se você olhar, por exemplo, se você der um Google sobre o eletroconvulsoterapia, muita gente vai olhar lá e ver assim, é um procedimento controverso, é um procedimento que não traz segurança, mas baseado em quê? Os estudos mostram como ele é seguro, tanto que é um procedimento de primeira linha em todos os países, nesses tipos de tratamento. Então, a depressão resistente, por exemplo, que você tentou 2 antidepressivos e não teve melhora, ele é um dos procedimentos mais indicados. Ele é primeira linha em guidelines canadenses, europeus, guidelines da Oceania, Nova Zelândia, Austrália, também utilizado aqui no Brasil, mas que no restante do mundo não tem tanta controvérsia como muita gente tenta impor isso aqui no Brasil. E por que eu digo isso que eu digo, inclusive tem estudos mostrando
né? Mas vamos voltar um pouquinho sobre a segurança, né? Como eu disse, é um procedimento seguro. Se você faz uma endoscopia, por exemplo, a endoscopia, ela tem 10 vezes mais risco do que a eletroconvulsoterapia. Endoscopia que você vai numa clínica, faz ali rapidinho e depois sai e volta para casa. E aí tanto medo em torno da eletroconvulsoterapia que se demonstra 10 vezes mais segura. Mas quais são os riscos então, doutor? Já que você diz que é tão seguro assim, os riscos são os riscos inerentes basicamente à anestesia. Então, se você vai num hospital fazer um procedimento estético, por exemplo, ou vai fazer um procedimento cirúrgico qualquer, você tem um risco cirúrgico, o risco anestésico, perdão, você tem um risco anestésico, certo? Esse risco anestésico de você ter uma sedação excessiva, de repente você ter um certo torpor, é o mesmo risco do procedimento da eletroconvulsoterapia. E que mais? Muito se fala sobre a amnésia, a perda de memória causada pela eletroconvulsoterapia. E isso de fato ocorre, é um efeito colateral possível. E qual é essa amnésia? É a chamada de amnésia anterógrada. Como assim amnésia anterógrada, doutor? A amnésia anterógrada é que dos eventos a partir do momento em que você fez eletroconvulsoterapia, durante o evento, talvez você não lembre daquela faixa, daquele momento. Você não vai esquecer do que aconteceu no passado, nem do que vai acontecer no futuro. Você simplesmente esquece o evento em si. Então, você não lembra de quando você estava no centro cirúrgico, fazendo o procedimento. Se você parar para pensar, vamos usar o exemplo da endoscopia. Você não vai na endoscopia, toma o anestésico e muitas vezes até o midazolam junto, que é o que normalmente eles dão, e você não lembra de como foi o procedimento, é a mesma coisa. Você esquece só daquele momento do procedimento. Você não vai esquecer das coisas que vão acontecer na sua vida, nem do passado. É esse momento. Só que é autolimitado. Essa perda de memória baseada nesse período durante o procedimento, ela dura normalmente alguns dias, poucas semanas, e em poucos casos pode durar até 6 meses, ou seja, é autolimitado. Ou seja, o principal efeito colateral, ele é autolimitado e ele só está relacionado àquele evento especificamente. Do ponto de vista de segurança cardíaca, é um dos procedimentos mais seguros. Você tem muita segurança cardiovascular com esse procedimento, então não é um procedimento que pode causar qualquer tipo de lesão cardíaca. Então é por isso que ao longo da história esse procedimento tem sido utilizado. Então é algo que está há quase 100 anos aqui, sendo usado com segurança nessas indicações todas. Aí você fala, mas doutor, mas eu vejo em filmes lá que as pessoas usam para punir, a pessoa tem dor. Como que funciona? Então como que é o procedimento? O procedimento de ECT, a pessoa faz em centro cirúrgico, ela passa, como qualquer procedimento, ela passa por uma avaliação pré-anestésica, ela é anestesiada, ela usa relaxantes musculares para que ela não tenha indução da convulsão. E aí, o profissional, o médico, o psiquiatra, quem vai fazer o procedimento, ele acaba induzindo uma crise apenas neuronal, apenas nos neurônios. E a partir do momento que ele induz essa crise em que não tem nada no corpo, é só na parte neuronal, é como se ele resetasse regiões do cérebro muito associadas a esses quadros. E aí você começa a ter um disparo neuroquímico, um disparo elétrico mais adequado para que a pessoa volte à normalidade, volte ao normal dela, a viver como ela vivia antes. E para quem fez, como eu imagino que muitos de vocês, por exemplo, que estão vendo, já podem ter feito ou tiveram algum familiar que fez e se deu bem, até deixa aqui nos comentários para a gente perceber como é que foi tão eficaz, como que ajudou muito vocês e as pessoas a gente consiga tirar um pouco dessa mística muito errada que tem sobre ele. Mas como ele é altamente eficaz, eu já vi muitos casos de pessoas que tiveram grandes melhoras. Aí tem um estudo que eles pegaram filmes, eles analisaram vários filmes e seriados, aí vem um pouco dessa mística, isso é na minha crença, tá? Mas aí eu quis me embasar cientificamente numa crença que eu tinha. Eles pegaram esse estudo sobre os filmes seriados e quais eram as cenas relacionadas à eletroconvulsoterapia. Sem dor, sem sofrimento. Confia em mim, rapaz. Depois é só ligar e apertar esse botãozinho aqui. E olha os resultados, que interessantes. De todos os filmes e seriados que abordaram, que esse grande estudo pegou, eles viram que em 17% das vezes eles faziam eletroconvulsoterapia para tratar depressão grave e resistente a tratamento. Perfeito, maravilha. Em 25% das vezes eles faziam para tratar psicose. Maravilhoso, é uma indicação mesmo. Mas agora começa. Em 12% das vezes, o ECT foi um procedimento em filmes e séries feito para apenas fazer com que a pessoa tenha uma correção de comportamento, que melhore o comportamento dela, o que não é uma indicação. Então, assim, nos filmes eles abordaram uma indicação para uma coisa que não é real. Mas vamos lá. Em 13% das vezes, filmes e séries abordaram o ECT como tortura. Como
pode, hoje, um procedimento feito em centro cirúrgico com avaliação cardíaca, avaliação anestésica, em que a pessoa não tem dor, a pessoa não sente, ela reabilita, ela melhora, ser usado como tortura. Então, para vocês perceberem como muitas vezes eles são caracterizados de uma maneira que não é real. Além disso, em 10% das vezes, ele foi usado para que as pessoas apagassem a memória. E eu acabei de falar no vídeo em que você não tem perda de memória anterior com ele e você não vai deixar de ter memória daqui para frente. Simplesmente durante o procedimento, naquele intervalo do procedimento, você não vai lembrar como foi o procedimento. Como qualquer vez que você vai, e isso é por conta da anestesia. Então, qualquer procedimento anestésico que você faça em centro cirúrgico, vai acontecer isso, ou até como eu usei muito exemplo aqui da endoscopia. Então, para você ver como essa abordagem dos filmes seriados, ela acaba causando uma mística que não é real. Claro que entendam que isso é uma percepção minha do psiquiatra, que eu tentei me embasar cientificamente, o que também, para que ninguém me entenda mal, a ideia não é criticar os filmes e fazer com que eles não façam isso. Eu só estou tentando dar um contraponto baseado no que é fato, para que a gente também tenha esse contraponto de ter uma crítica acerca daquele procedimento. Então, o que eu quis trazer para vocês é como funciona esse procedimento, para quem é usado, mostrar o grau de segurança dele, e também mostrar como muito da mística que existe em torno era uma mística que não é real. Aqui, o que eu trouxe para vocês são dados. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, me segue no Instagram, me segue no YouTube. Não deixe de dar seu like, ativar aqui o sininho, porque é muito importante que você faça isso para ajudar meu canal a crescer. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.